Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar. Amados irmãos e irmãs, hoje nós contemplamos esse milagre de Nosso Senhor, da cura do hidrópico, e depois uma pequena parábola. O que aconteceu é que Cristo foi convidado para um jantar em dia de sábado, na casa de um dos principais fariseus. Os fariseus eram aqueles homens que conheciam a lei de Moisés e que não somente conheciam, mas se gabavam de viver com perfeição, com rigor, a lei de Moisés. Cristo estava na casa de um desses, e no meio do jantar entra um homem doente na casa, com hidrópico, ou seja, uma pessoa que tinha inchaço no corpo por acúmulo de líquido, uma doença. E aqueles homens, os fariseus, eles percebendo que aquele doente entrara para ser curado, e eles sabendo muito bem que Cristo tantas e tantas vezes curava os doentes, eles começam a observar qual será a atitude de Cristo, porque eles estavam diante de um dilema moral. Por um lado, alguém que é bom e tem poder de curar, ele vai querer curar. Por outro lado, era sábado, e os judeus no sábado não podiam fazer nenhuma espécie de trabalho, inclusive curar doentes, que era o trabalho do médico. Então eles observam Nosso Senhor para ver, se ele vai cair em alguma falta, ou a falta de bondade de não curar, ou a falta contra o sábado de curar aquele doente. E Nosso Senhor, de forma bem inteligente, porque Ele é a sabedoria eterna, Ele joga de volta o problema para os fariseus e pergunta: é lícito ou não curar em dia de sábado? E aqueles homens não conseguem responder. Então Cristo vai, cura aquele doente, e depois que Ele cura aquele doente, Ele repreende os fariseus, dizendo: quem de vós, se um jumento ou um boi cai num poço, não tira, mesmo que seja em dia de sábado? Se vocês podem salvar os seus animais em dia de sábado, por que eu não posso salvar um homem em dia de sábado? E os judeus continuam calados. Depois Cristo começa a reparar que as pessoas que chegavam no banquete buscavam os principais lugares. Os banquetes dos judeus tinham muito bem determinados os lugares de cada convidado, de acordo com a hierarquia de importância. E Cristo, Nosso Senhor, percebe que aqueles homens orgulhosos estavam buscando aparentar importância por meio dos primeiros lugares. E Cristo, Nosso Senhor, ensina: quando vocês forem numa festa, não vai buscando o primeiro lugar. Pode ser que venha alguém mais importante que você, e o dono da festa vai lá dizer: dá licença, chegou uma pessoa mais importante, e você vai passar vergonha. Antes, vai lá para o final, para que o dono te veja lá atrás e te diga: amigo, vem mais para cima. Então você será honrado diante de todos os convivos. É claro, amados irmãos, que Cristo não está no Evangelho ensinando regras de etiqueta. Cristo está no Evangelho ensinando lições de humildade. Todo esse Evangelho é uma grande luta entre humildade e orgulho. Nós podemos identificar pelo menos 3 gestos de orgulho da parte dos fariseus no Evangelho de hoje. O primeiro gesto de orgulho é a maneira como os fariseus observam a Cristo. Quando aquele hidrópico se apresenta diante do Senhor, aquela atitude dos fariseus de observação
é uma atitude própria da pessoa orgulhosa. O orgulhoso, o homem orgulhoso, ele adora ficar observando aquilo que os outros estão fazendo. Mas eles não estavam observando Cristo como quem quer aprender, imitar, contemplar nosso Senhor. Eles estavam observando como quem está vigiando, esperando a falha, esperando o erro, como tantas e tantas vezes nós mesmos fazemos. É aquele pecado que dá início ao pecado da fofoca. É quando a gente gosta de observar e saber as ações dos outros, porque nós nos colocamos como um observador superior, cujo olhar é também juiz. Então eu olho o que o outro está fazendo, porque eu me sinto no direito de julgar o que o outro está fazendo. Tantas e tantas vezes nós nos pegamos nessa mesma atitude, essa observação maldosa acerca dos outros. Isso é orgulho. E hoje, amados irmãos, que é dia do nascimento da Virgem Maria, o aniversário de Nossa Senhora, vamos aprender dela como vencer esse tipo de pecado. Vamos ver um pouco da humildade de Maria. Quando nós olhamos para a vida de Nossa Senhora, nós percebemos que teve uma ocasião, que foi nas bodas de Caná, em que a festa estava indo de mal a pior, porque o vinho estava acabando, e a primeira pessoa que reparou, que percebeu, foi Nossa Senhora. Nossa Senhora estava observando, mas ela não estava observando da mesma maneira que os fariseus observavam a Cristo. Qual é o olhar da observação humilde? O olhar da observação humilde é o olhar de quem olha de baixo, de quem olha a serviço, de quem olha por caridade. Essa é a diferença. Quando nós reparamos os outros com um olhar de caridade sem julgamento, porque eu quero ajudar, porque eu quero falar com Cristo sobre os outros, então esse olhar é um olhar de humildade. Mas quando eu observo para julgar, para comentar com outras pessoas, para me colocar como superior, então esse é o mesmo olhar de orgulho dos fariseus. Da mesma maneira, uma segunda atitude de orgulho dos fariseus foi o silêncio. Quando Cristo pergunta, é lícito ou não curar em dia de sábado, o que aqueles homens respondem? Nada. Esse silêncio dos fariseus é o silêncio do orgulhoso que não reconhece o próprio erro. Típico do orgulhoso é não reconhecer seus próprios defeitos. Tantas e tantas vezes nós nos pegamos em situações assim. Estamos errados, percebemos que estamos errados, mas não queremos admitir que estamos errados. Como aqueles homens. Eles podiam muito bem ter dito: Cristo, verdade, Jesus, o Senhor está certo, a gente está errado, mas não. Eles, sabendo que não tinham respostas, preferem o silêncio do que a humilhação. E isso muitas vezes na nossa vida gera tantos inconvenientes e tantos problemas. Todo mundo sabe o problema que isso gera dentro de casa, na família. Quando o casal não consegue reconhecer que o outro que está certo, que eu estou errado. Quantas e quantas vezes nosso orgulho nos mantém lá como impávidos colossos, e a gente mantém nossa posição, mesmo sabendo que a única coisa correta é reconhecer que estávamos no erro. E muito pior, amados irmãos, é quando esse orgulho ele é tão arraigado em nós, que ele nos obriga ao silêncio, inclusive diante de Deus. São aquelas vezes que o orgulho me impede de confessar o meu pecado. São aquelas pessoas que não vão para o confessionário por orgulho,
porque não querem reconhecer que são pecadores. Ou então, a pessoa até vai lá, só que ela esconde os pecados que a envergonham. E assim, o seu orgulho a torna mais manchada do que estava quando entrou pelo confessionário pela primeira vez. Essa atitude de soberba, amados irmãos, que leva ao silêncio, é exatamente o oposto da atitude da Virgem Maria. Nossa Senhora, que era uma pessoa de silêncio, uma pessoa silenciosa, evidentemente que ela não podia, em momento algum, reconhecer os seus erros, até porque ela não tinha erro nenhum, mas tantas e tantas vezes, das poucas que ela abriu a boca para falar, o que nós vemos? Reconhecimento de pequenez. Ela não podia reconhecer pecado, mas ela dizia: eu sou a escrava do Senhor. Ela dizia: Deus olhou para a condição humilde de sua serva. A Virgem Maria não tinha vergonha, pelo contrário, ela sabia que era verdadeiro reconhecer sua pequenez diante de Deus. E se ela, que é a maior das criaturas, era capaz de reconhecer sua pequenez diante de Deus, por que nós, miseráveis vermes, não somos capazes de reconhecer tantos defeitos, tantos crimes e tantos pecados? É o orgulho. É o orgulho que fecha a nossa boca. É o orgulho que é o demônio mudo que nos impede de falar. Em terceiro lugar, nós vemos também a atitude de orgulho daqueles homens que buscavam o primeiro lugar. O orgulhoso, ele sempre busca o primeiro lugar. O orgulhoso, ele gosta de estar em evidência. O orgulhoso, ele gosta de aparecer diante dos outros. Ele gosta de se sentir importante. Ele gosta de ser visto, admirado, louvado. E é por isso que aqueles homens buscavam os primeiros lugares. E o orgulho, ele envergonha a gente de uma certa maneira. Ele nos faz tomar atitudes infantis, atitudes idiotas, como aqueles homens que estão brigando por lugar na mesa. E tantas vezes nós percebemos como o orgulho vai manipulando as nossas atitudes, de modo que a gente vai procurando subterfúgios para ficar em evidência e aparecer e ficar na frente dos outros, desprezando-os demais. E é justamente o contrário da atitude da Virgem Maria. Quando Nossa Senhora foi agraciada com o anúncio do anjo de que ela seria a mãe de Deus, a primeira atitude dela é colocar-se como escrava. Quando o menino Jesus se deixa ficar no templo e a Virgem Maria e São José vão procurá-lo, e Nossa Senhora o encontra, Nossa Senhora diz: teu pai e eu te procurávamos cheios de aflição. É José que ela coloca primeiro. E nós sabemos muito bem que José não era o mais importante da casa. Quando ela fica sabendo que Isabel está grávida, ela vai colocar-se como empregada de Isabel. Quem era mais importante, Maria ou Isabel? Maria era muito mais importante. Mas ela se coloca em último lugar. Ela não se importa consigo mesma. É essa a atitude que nós devemos aprender. Se nós queremos verdadeiramente ser humildes, nós devemos buscar o último lugar. Nós devemos nos colocar a serviço dos demais, como Nossa Senhora se colocou ao serviço de Isabel, como Nossa Senhora se colocou ao serviço da igreja em Pentecostes. E é isso que nós devemos buscar, é isso que nós devemos fazer, aprender com Maria a humildade. E na Virgem Maria se cumpre de forma perfeita a última frase do Evangelho de hoje: quem se humilha será exaltado.
A Virgem Maria foi coroada como rainha do céu e da terra, porque aqui na terra ela se apresentou como escrava de todos. É justamente por colocar-se no mais baixo, justamente por colocar-se na atitude mais humilde, que ela mereceu ser levada ao céu e assumir o trono que está abaixo somente do trono de Deus. Quem se humilha será exaltado. Mas enquanto isso, nós vamos nos exaltando, sem medo de depois da morte sermos humilhados. Peçamos à Virgem Maria que não permita que isso aconteça. E a gente saiba ter essa atitude humilde, uma observação dos outros humilde, não como a dos fariseus. Um silêncio humilde, não como o dos fariseus. E um serviço humilde, como o da Virgem Maria. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.